Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos chegando. Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tá legal o som aí pra vocês, pessoal? Se possível, dá um feedback pra mim do som. Se tá legal, se o microfone tá bom, a altura. Boa noite, Tati. Boa noite, Simone, Carol. Tudo bem, queridos? Que alegria a gente poder estar aqui, né? Reunido aqui nessa nossa última navegação do ano, com tanta gratidão no nosso coração, né? Encerrando aqui esse ano que foi tão proveitoso em todos os sentidos, né? A nossa família do barquinho, a nossa família que muitas vezes nos deu sustentação, nos deu coragem para o enfrentamento, né? Hoje é uma noite de muita luz, uma noite de muita festa, de muita gratidão, né? Por tudo que se viveu, por tudo que a gente teve a permissão de viver ao lado de Jesus, né? E hoje é dia de refletir, né? Hoje é dia de fazer um balanço, né? Como a gente sempre faz. Então hoje nós convidamos, né, a Mayra para estar junto com a gente. Ela que teve por tanto tempo também junto com a gente aqui ao longo de vários encontros no barquinho, né? E a gente só agradece. Obrigado a cada um de vocês, viu? Que eu sei que agora vai chegando no final do ano, é uma correria. E mesmo assim vocês encontraram um tempinho para vir aqui, né? Nessa derradeira viagem aqui, navegar junto com a gente, né? Obrigado, meus queridos. Então, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Sinta-se em família, viu? Sinta-se em família. E eu tenho certeza que hoje vai ser um encontro muito especial para todos nós, se Deus quiser, né? Deixa eu só mexer na luz aqui que ela apagou. Um minutinho, pessoal. Prontinho. Luz acesa. Ai, essas tecnologias a gente fica refém delas, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Deixa eu ver se a Mayra já tá chegando por aí. Parece que ela tava numa live também, tadinha. Correndo demais. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que estão chegando aqui para estar com a gente, viu? Vai ser um encontro especial nessa noite, prometo. Ô, irmã, Oh, e aí? Você tá aí, é? já tô aqui. Eu tava antes de você, até mandei aí no seu WhatsApp, ó. Tô, Opa, coisa boa, irmã. Que coisa boa. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? tô tranquilo, tá tudo bem por aí, Dudu. Graças a Deus, tudo bem também. Vamos para a nossa última navegação? Ah, já vai batendo uma saudade, não é? Vai chegando no final do ano, a gente precisa descansar também. Mas vai dando uma saudadezinha, né? Aqui no Vai. Ceará, o pessoal fala de um aperreio bom, né? Eu acho que esse nosso trabalho é um aperreio bom, quando a gente tem muita coisa. É, a gente já estava falando, né, Mayra? A gente acaba criando uma família, né, irmã? Com Nesses certeza. nossos irmãos, assim, e a gente se sente de coração abraçado por todos vocês, né? A gente Isso, sente Eduardo, falta, né? eu tinha um negócio para te dizer que era para ser no particular, mas vai ter que ser aqui mesmo. É porque você tem uma live ainda até o final do ano, porque eu prometi para a Fraternidade Sem Fronteira que você ia fazer uma live com eles e comigo, É, para uma live solidária para um projeto emergencial do Malawi que está acontecendo lá. E aí o Wagner me pediu, e eu já disse sim, sem nem combinar, mas eu sei que você vai estar com a gente, porque é uma live para a gente ajudar eles também. E eu quero dizer também que os projetos da Casa da Caridade, ou seja, a nossa cesta natalina, a gente já alcançou, né? Então, eu disse para as outras pessoas que eles estão liberados, assim, se quiserem ajudar em outro lugar, porque eu sempre encerro as campanhas e falo, né? Então, ó, hoje nós estamos com o Eduardo Gibelli. Eduardo Gibelli tem o projeto Menino Bassanufo, que é um centro espírita também, mas, acima de tudo, é um projeto de caridade. Então, quem quiser ajudar o projeto do Dudu, acho que Eduardo tem que deixar o Pix aí para as pessoas verem, para poder ajudar as crianças também e ajudar o centro deles. Eles estão em reforma, tá, gente? Então, todo mundo que ajudou a Casa da Caridade aqui no final do ano, agora hoje,
é dia de ajudar o Eduardo. E na próxima live nós vamos pedir ajuda também para os nossos irmãos da fraternidade. Ou seja, a gente dividindo dá para todo mundo e a gente alcança mais gente. Então hoje é dia de ajudar o menino Barçanufo, tá? Para eles terminarem a obra lá e para eles terem mais condições de trazer mais crianças. Irmã, te agradeço do coração, né? Na semana passada a gente fez uma live, né? E assim, foi uma live extraordinária de arrecadação. Nós conseguimos bater quase 17 mil, né? Então, assim, o nosso caixa que estava bem apertadinho, graças a Deus deu uma respirada boa. As obras eu não te comuniquei, mas a gente já bem dizer terminou. Então fica tranquila. Boa! Nossa! Vamos juntar nossas forças, Mayra, pelos nossos irmãos do Malawi. Porque o pessoal Isso. do Fraternidade Sem Fronteiras, na pessoa do Wagner, né, de tantos outros irmãos, do Ranieri, são pessoas assim que fazem um trabalho, meus irmãos, com o que há de mais pobre no nosso mundo. É uma pobreza que não existe no Brasil, né? É uma pobreza assim de ser abandonado à própria sorte, né? Então, assim, vamos focar nisso sim, Mário. Estou sabendo agora do convite, mas um convite em prol do Fraternidade Sem Fronteiras a gente nunca recusa. É uma coisa Não, assim, se a então, gente não faz, algumas crianças morrem de fome por a gente não fazer, né? você precisa ver como é que está o campo de refugiados. É justamente para esse campo de refugiados, sabe? Eles estão vivendo de um jeito degradante. O Wagner, eu tenho todos os vídeos que o Wagner mandou. Quando ele entrou em contato, eu disse, não, com certeza Eduardo vai, eu vou também, e a gente vai fazer uma live. Porque a condição que eles estão lá não é humano, não é Não. humano. E o Wagner não tem condições mais de abarcar só com um projeto, né? Vocês têm uma ideia? O Wagner tem 20 filhos adotivos lá, sabe? E comanda uma área inteira lá. Então, assim, eu falei para ele, olha, a gente já vai marcar e tentar arrecadar o máximo que a gente pode para ajudar até o final do ano. Porque imagina, hoje a gente está sobre um teto em casa, vestido, quentinho. Esses refugiados, eles vivem na lama, eles vivem de um jeito. Os vídeos são assim. Aí o Wellington já tinha me mandado, né, os vídeos. E o Wagner depois entrou em contato e eu confirmei nossa live, inclusive. Então, a gente vai juntar forças para ajudar nossos irmãos de lá também. Vamos sim, irmã. Se Deus quiser, vamos juntar forças, porque, como se diz, o mundo, essas fronteiras são só demarcadas pela humanidade, mas espiritualmente não existem fronteiras, né? As crianças daqui, de Brasília, são tão necessitadas e nossos filhos como os de lá, né? Irmã, vamos navegar? Vamos? Então, assim, eu não posso começar, né, sem te agradecer, viu, Mayra, pela navegação conjunta neste ano, pelas vezes em que você esteve aqui conosco. Eu já até falei para a Mayra, pessoal, agora eu nem convido ela. Eu sempre falo assim, irmã, quando você tiver vontade de navegar no barquinho, é só você mandar uma mensagem que você está sempre aqui. E ela mandou a mensagem, falou, Edu, quero fazer parte do barquinho antes do final do ano. Então, por isso que ela está aqui hoje com a gente, tendo essa alegria, né, irmã, da gente compartilhar aqui mais uma viagem juntos, né? O barquinho nem é trabalho, o barquinho é um evangelho no lar, é um momento de oração, de descontração. O barquinho é maravilhoso. Então, irmã, eu vou pedir para que você faça a prece, né? Eu vou pedir licença para os nossos irmãos para a gente desativar os comentários, para desde já a gente já concentrar. Se você que está aí, né, não viu às vezes o recadinho que a gente pediu, corre aí num cantinho da sua casa, pega uma folha de papel sulfite, que hoje nós vamos precisar de uma folha de papel sulfite e de uma caneta, tá bom? Irmã, é contigo, fica à vontade. Então, vamos fechar os nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais, para nesse momento emitir a nossa vibração, a nossa prece mais forte e precisa, aquela que sai exatamente do fundo do nosso espírito, aquela em que pedimos a Deus a tranquilidade de ser quem somos. Pai amado, Divino Mestre, nessa noite nós te pedimos, Senhor, abençoa todos os irmãos em estado de necessidade nas ruas, nas casas, onde eles estiverem. Mandai anjos encarnados ao seu encontro para dar o que beber, o que comer e o que vestir. Pedimos ainda, Senhor amado,
Levai a esperança para todas as casas de acolhimento de crianças e de idosos, que eles possam receber a esperança e o teu amor paternal. Nesse momento, pedimos à Bezerra de Menezes, a falange de cura, que visite todos os hospitais, todos os leitos em que estiverem doentes, as casas também em que estiverem doentes, dai a cura a quem for de cura. Maria Santíssima, nossa mãe por adoção, mãe da humanidade inteira, nós te pedimos, receba, Senhora nossa, os nossos filhos, nossos entes amados, que as nossas mãos físicas já não podem mais tocar. Ainda assim te pedimos, dá um abraço apertado em cada enlutado do mundo inteiro. Leva até esses corações o conforto de que a vida continua. Maria, Mãe querida, Rainha nossa, recebe todos os nossos irmãos que, porventura do desespero, tiraram a sua própria vida. Dai a eles, Senhora, o teu amor maternal. Pedimos ainda a todas as falanges da paz que visite cada irmão que está guerreando nesse momento. As guerras internas, as contendas familiares, as separações conjugais, porque todas as guerras maiores começam dentro de nós. Visita também, Senhor nosso, os países que estão em guerra de física, em guerra com armas. Leva, Senhor, a tua paz. Leva, Senhor, o teu amor e protege todos os inocentes que porventura estejam passando por esse processo. Pai amado, Jesus, nosso querido irmão, visita todos os desempregados do mundo inteiro. Abre as portas de um emprego para cada um. Pedimos ainda, Jesus querido, irmão tão belo, que possa, nesse momento, abraçar todas as mãezinhas, aquelas que são tentantes, as gestantes, aquelas que têm o sonho de ser mãe. Senhor nosso, obra, Senhor, todo aquele desejo para que elas possam realizar essa missão tão grata. Pedimos, Pai amado, por todos os concurseiros, aqueles que estudam para o vestibular, aqueles que buscam a profissão, dai o dom do discernimento e força para o estudo. Pedimos ainda a espiritualidade amiga que proteja todo o voluntariado do mundo inteiro, que abençoe todos os voluntários que buscam fazer o bem. Pedimos que abençoe também todas as casas, templos, igrejas, terreiros, barracões, centros espíritas, todos os lugares onde professarem a fé em teu nome, que tu ali estejas. Pedimos, Pai amado, por todos os presidiários do mundo inteiro, levai o dom do arrependimento e do perdão. E tudo isso que nós te pedimos, Senhor, não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida, teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo e o
mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus está aqui neste momento. Que assim seja, que assim seja. Uma boa noite, meus irmãos, boa noite, Mayra, mais uma vez, irmã. Obrigado pela companhia sempre. Bom, então vamos lá. Hoje a nossa conversa, né, surgiu a partir de uma fala curta, né, uma fala breve entre eu e Mayra. Eu pedi para que ela, de repente, sugerisse um tema para a gente conversar. E ela falou assim, Edu, não sei, de repente a gente podia falar algo sobre, nesse último barquinho, né? Falar algo sobre as mudanças que a gente espera, né, para o ano que vem. Então a gente deu o nome de Feliz é o Novo, né? E eu achei, assim, o tema profundamente necessário, né? Mas pensando um pouquinho, com uma profundidade um pouco maior, irmã, eu percebi que talvez fosse importante, né? Não somente a gente falar sobre o que a gente espera, né, para o ano que vem, mas a gente também refletir sobre o que a gente viveu nesse ano, né? Porque se a gente às vezes pensa somente no amanhã, sem compreender a lição que o ontem nos trouxe, a gente corre o risco de cair nos mesmos erros, né? Por não ter aprendido, às vezes, o que a vida quis nos ensinar nesse 2024, né? E a gente sabe, né, como alguém que acredita na reencarnação, como alguém acredita que todo mundo está aqui para evoluir, para crescer, que toda lição que não é aprendida, ela tem que ser repetida, até que a gente consiga internalizar, né? E então, imagina só, quando a gente não aprende, né, com a tristeza, com a dor, com a culpa, com a angústia que se passou, a gente tem que passar outra vez. Até a gente entender o sentido disso na nossa vida e saber empregar isso no nosso crescimento, né? E, sinceramente, né, eu não quero precisar passar por isso outras tantas vezes, né? A gente já vem passando há tanto tempo. E eu quero muito menos, né? Eu e Mayra queremos muito menos que vocês passem por isso novamente, né? Pelo fato de não ter aprendido a lição que ainda havia por detrás do sofrimento, né? Então, pensando nisso, a gente gostaria de começar, né, a nossa live de hoje te convidando para uma difícil, mas necessária reflexão, né? E aí, para a gente poder fazer essa reflexão, eu gostaria que agora você pegasse uma folha de papel sulfite, né? Todo mundo conseguiu aí, a gente deu uma... a Mari já está aplicada aí, ó. É aluna, é a famosa aluna CDF. E a gente já está aí com a nossa folhinha de papel sulfite, né? Todo mundo pega a sua folhinha. E aí essa folhinha a gente vai dobrar no meio, né? Vai dobrar assim, vai deitar ela de forma horizontal, certo? E aí a gente vai dividir essa folhinha em duas partes, certo? Assim. E aí, aqui em cima, na parte superior, a gente vai escrever, ó, meu projeto. Tá vendo? Minha letra é bem feia, mas dá para perceber. Meu projeto, certo? Bom, e o que a gente vai fazer, né? Deste ladinho da folha, né? Do lado direito ou do lado esquerdo, eu não sei como é que tá aí, né? Para mim aqui é o lado direito, né? A gente vai nessa primeira, ao longo de uma primeira canção que a gente tocar,
eu gostaria de te convidar, né? A Mayra também vai fazer, né? Eu gostaria de te convidar para você listar as situações, pode ser em tópicos assim, tá vendo? As situações mais marcantes que você viveu nesse 2024. Todas elas. Tanto as mais difíceis, quanto aquelas mais prazerosas, né? Porque nem só de dor nós vivemos, também tivemos alegrias. E nem só alegrias, também tivemos dores, né? Então, sem pressa, tá? Você pode listar nos tópicos tudo aquilo que você viveu, as situações mais marcantes que você viveu nesse 2024. Fique tranquilo, você tem o tempo da canção, tá? Para você poder acessar cada experiência vivida e registrá-la nessa folha, certo? Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente, como era Jesus. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Eu seja eternamente como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer. Bom, meus irmãos, deu tempo aí, Mayra? Deu, irmã? Conseguiu? Deu tempo, sim. Então tá Deu bom. tempo. Acho que deu tempo para todo mundo. Espero que sim, né? Bom, a gente escolheu essa canção, né? A Mayra agora vai emendar, pensando principalmente aí nesse primeiro parágrafo, né, irmã? Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com amigos em frente à TV. Contigo, irmã. Pois é. Imagine que
Você acabou de escrever tudo o que você passou esse ano, as coisas difíceis, né, e as coisas boas. Mas as coisas boas são prazerosas, então a gente tem a tendência, né, até escrever melhor. A minha letra aqui nas coisas boas saíram até mais bonita do que as coisas que não são tão agradáveis. Mas quando a gente fala no futuro, quando a gente fala no novo eu, quando a gente projeta algo para o ano que vem ou até para amanhã, a gente precisa reconhecer os nossos processos, o passado, aquilo que a gente passou, as provas que nós experimentamos. Aquilo que a gente chama de desagradável é justamente as provas que nós experimentamos. E algumas têm um sabor um pouco diferente, mas tudo é bom. Agora, o bom nem sempre é agradável. Por que tudo é bom? Porque tudo faz parte de uma junção de coisas que nos tornam quem nós somos todos os dias. Eu estava aqui pensando, quando o Eduardo falou isso para escrever, as coisas que eu passei esse ano, e pensando comigo, eu acho que tudo que eu passei foi válido, foi útil, para formar a Mayra que eu quero para o futuro, para formar a médium que eu quero ser, a trabalhadora do Cristo que eu quero ser, a mãe que eu quero ser de melhor, a esposa, a Mayra, o novo eu. E sabe de uma coisa? Nos momentos que a gente passa as dificuldades ou as coisas, as transformações, porque nós somos mesmo como borboletas, né? Esse processo difícil que a gente passa em algumas situações é dolorido porque para transformar existe também essa fase de dor. Mas não é dor causada pelos outros, é dor causada por aquilo que você está se tornando. Às vezes nós estamos acomodados. Como diz a música, né? Se eu soubesse do futuro, eu podia ficar no sofá, sentado, porque ia acontecer e eu já sabia. Mas não, o nosso futuro é um projeto de criação, é um exercício diário, nada está definido. Nós projetamos e nós fazemos o nosso futuro. Não o que o mundo será, mas o que você será para o mundo, o que você será para os outros. Você não pode modificar algumas situações, mas você pode se modificar para passar por elas. Na live anterior, antes de entrar com o Edu, a gente falava que as tempestades não vão passar. E eu acho que esse ano foi uma das coisas que eu mais aprendi. É que não adianta, as tempestades vêm e vão, elas não vão passar. Eu preciso aprender a nadar. Eu preciso aprender a passar pelas tempestades, a andar sobre elas, porque elas não diminuirão. Inclusive, provavelmente aumentarão. Eu preciso estar forte para isso. Esse ano também, Edu, eu me lembro de uma conversa nossa e você me aconselhando e dizendo assim: Olha, Mayra, minha irmã, você precisa se desfazer do seu eu. Lá atrás, aquilo, fiquei pensando da sua imagem, aquilo me pegava muito. Hoje, Eduardo, eu entendo completamente. Eu acho que um dos processos mais difíceis que eu tive que fazer esse ano foi se desfazer de mim, se desfazer da minha imagem, se desfazer de mim enquanto o ego, enquanto self eu. Eu sou uma trabalhadora. Aprendi que as pessoas não fazem mal muitas vezes porque querem, mas sim pela ignorância. Você me disse que os homens eram mais ignorantes do que maus na palestra de Tupaciguara. E isso entrou muito em mim. Eu aprendi que eu preciso ser uma trabalhadora mais forte, porque as provas elas sempre serão maiores. Eu aprendi que nada me pertence, inclusive nem a minha imagem. Então, esse ano foi um ano de muitos enfrentamentos, não só para a Mayra, mas para você e para todo mundo. Nós passamos realmente por uma transição. Nós estamos passando por uma transição. Não talvez por um mundo melhor, mas para pessoas melhores, espíritos em evolução. Mas eu não quero jamais esquecer e nem mudaria nada do que eu passei esse ano. Tudo o que nós passamos faz com que nós aprendamos e possamos melhorar para o novo eu, para o novo ano. Que bonito, irmã. Parece que foi passando um filme aqui na minha cabeça das cenas que a gente pôde viver, né, nesse 2024. Porque para muito além, né, do momento que a gente vem aqui pôr a carinha na tela, né, os bastidores, as colcheias, né,
literalmente, né, irmã? Onde a gente tem que lidar com os nossos eus feridos, né? Essa questão do desapego, né? De entender que tudo está num processo de transformação, faz com que a gente tenha uma sabedoria muito maior para viver, né? A gente não se apega tanto ao que somos hoje, porque daqui a pouquinho a gente já vai ser outra pessoa. Então, se o outro me ofende, se o outro me persegue, se o outro me magoa, eu vou mudar tanto que daqui a pouco o que ele persegue, odeia e maltrata já ficou no passado, né? Eu já voei, como uma colega diz, né? Eu passarinho, né? Muito bonito isso. Eu passarinho, eles passarão. Muito bonito. Mas sabe, irmã, eu estava refletindo aqui, né? Sobre esses acontecimentos que todo mundo aí deve ter anotado na sua folha, né? Para alguns deve ser tido difícil. Muitos escreveram em lágrimas, alguns escreveram em sorrisos, né? Mas pensando que cada acontecimento que a gente teve nesse 2024, eles foram como pedras que a gente encontrou pelo caminho, né? Tem pedra que é pesada demais, né? É como se fosse um granito, é uma pedra pontiaguda, é uma pedra que fere, mas existem pedras também que são mais leves, que são mais planas, como se fosse uma telha. Dá até para a gente colocar por cima da gente, para a gente poder se proteger da chuva ou da tempestade quando ela vem, né? E aí, é claro, essas construções de pedras, elas eram muito comuns no tempo do Cristo, né? As casas, elas não eram feitas de tijolo baiano, né? Elas eram feitas de pedras, não havia blocos, haviam pedras. E cada pedra tinha a sua serventia. Aquelas pedras maiores, mais pesadas, elas se tornavam chão, se tornavam alicerce, se tornavam pilastras de sustentação. E as pedras menores e menos duras, né, eu estava pesquisando, elas eram trituradas e misturadas ao barro para ser moldadas e servirem como telhas, né? E aí dentro daquelas casas feitas de pedras, das paredes ao telhado, quando a tempestade se fazia lá fora, se encontrava abrigo lá dentro. Quando a tempestade se fazia lá fora, se encontrava proteção, se encontrava paz. E daí vem talvez a maior lição dessa reflexão de hoje, né? Que paz não é a gente evitar as pedras. Tudo isso que você escreveu não tem como muitas das coisas serem evitadas, porque é natural que essas coisas venham. Nesse ano de 2024, em 2025, em 2030, enquanto estivermos aqui encarnados, é natural que as pedras venham. Paz não é evitar as pedras. Paz é saber organizar as pedras dentro de nós de modo que elas se tornem construções. Construções. Quando a gente olha para trás nesse 2024, a gente é convidado a refletir sobre cada pedra que apareceu ao longo do nosso caminho. É verdade, Mayra sabe muito bem que muitas delas foram jogadas contra nós de forma inesperada. A gente acorda e depara com uma pedra e muitas vezes ela nos joga no chão. Mas também teve pedras que simplesmente apareceram no nosso caminho. E caminhando a gente falou assim, nossa, que pedra bonita. Parece quase um presente. Vou guardá-la. Sei que em algum momento ela vai me servir, né? E a verdade é que independente se a pedra é jogada ou se a pedra é encontrada, todas elas são necessárias para a construção do meu novo eu. Do meu novo eu, né? Eduardo, mas assim, sinceramente é muito bonito isso que você falou, tudo, mas quando eu olho para as pedras de 2024, que eu listei aqui do meu lado esquerdo, eu nem sei onde que eu coloco cada uma delas, né? Como é que eu vou saber utilizar nessa ou outra pedra nessa obra? Não sei qual que eu ponho primeiro, eu não sou engenheiro, né? Você não, mas Deus é. Deus é. Deus é o grande engenheiro do universo, da tua vida. É a Ele que a gente tem que recorrer sempre que a gente não sabe o que fazer com uma nova pedra que aparece no nosso caminho.
nem sempre a pedra que chega, ela vai ser utilizada de imediato na nossa construção, meus irmãos. Fique tranquilo. Às vezes, eu vou precisar olhar para essa pedra antes, às vezes eu vou precisar lapidar ela com o tempo, compreendendo e transformá-la em algo menos pontiagudo, para só depois encaixá-la na minha vida, né? E é através da presença de Deus em nós, na nossa vida, tendo essa intimidade com o grande engenheiro do universo, que a gente vai ter essa lucidez para a gente aprender a lidar com cada pedra. E acredite, isso não significa jogá-las fora. É talvez o primeiro movimento que a gente quer fazer, né, Mayra? Jogar fora. Mas esse não é o segredo da construção. O segredo da construção é atribuir um lugar certo para cada uma delas. Quer ver uma coisa engraçada, irmã? E eu te pergunto, qual que é a diferença entre um amontoado de pedras na época do Cristo e uma casa? Estava organizada, né? A casa ela estava organizada, as pedras estão organizadas. É isso. É simplesmente a organização das pedras. A maior das obras da humanidade, que pode ser vista da Lua, que é a muralha da China, nada mais é do que um amontoado de pedras colocadas de forma organizada. O que transforma as pilhas de pedra numa obra visitada mundialmente é onde se colocou cada uma. E tem uma questão, Mayra, muito importante. Eu acho que, bom, você já deve ter ouvido falar muito, né? Mas eu não sei se os nossos irmãos que estão assistindo já ouviram falar na pedra angular, né? Às vezes já ouviu falar, mas não sabia o que era. A pedra angular, ela é uma pedra que era utilizada nas antigas construções. E ela se caracterizava por ser a pedra que dava toda a sustentação para a construção. Era a partir da pedra angular que eram definidas as colocações das outras pedras. E aí a gente tinha um alinhamento de toda a obra, né? E sabe qual que é o grande problema de nós construtores, ainda tão pequenos? É quando nas nossas obras a gente esquece da pedra angular. E de duas uma. Ou tudo desmorona, a gente começa a construir, de repente, a hora que está lá na frente, desmorona tudo. E a gente tem que começar do zero. Ou então nem sai do chão, porque a gente começa a construção pela pedra errada. A pedra maior precisa ser o alicerce, a pedra angular. E às vezes a gente quer começar a construção por uma pedra que é muito pequena, que é muito frágil para servir de alicerce, né? E hoje, frente a todas as pedras que você passou em 2024, eu quero te lembrar que Deus é o engenheiro do universo, mas Jesus é a nossa pedra angular. Jesus é a primeira pedra que deve ser colocada na base de tudo, de todas as outras construções. É a partir dela que irão se assentar todas as outras. Então, por exemplo, se você passou pela difícil pedra da perda de um filho neste ano, ao invés de começar a olhar para essa pedra e edificá-la primeiro na tua obra, coloca antes a pedra do Cristo, para te dar a força de edificar sobre ela. Lembra que antes dessa pedra, que uma hora você vai precisar olhar e fazê-la parte da tua obra como ser espiritual, existe a pedra do Cristo para te trazer força. Antes da pedra de uma doença incurável, tem a pedra da fé de Jesus. Antes da pedra da mágoa e da culpa por algo que me fizeram, tem a pedra do perdão do amigo Nazareno. É essa pedra, meus irmãos, que vão nos dar sustentação para a gente edificar todas as outras. A pedra angular é aquela que a gente olha e constrói a partir dela. Mayra, quer falar um pouquinho sobre pedra angular? Olha, eu estava você falando e eu imaginando que esses tempos eu fui até a natureza é sempre algo bom quando você precisa pensar, quando você precisa, né? Se harmonizar mesmo, a natureza e Deus. Então eu fui numa cachoeira e eu sentei
uma pedra, a cachoeira toda formada de pedras, muito alta, e o chão dela, até para você entrar ali, tinha que ser por pedras. E eu sentei numa pedra e fiquei olhando para a cachoeira, e Daniel ficou comigo, né, durante esse tempo. E a gente falava sobre pedras que se jogam nas pessoas, né? Pedras que atiram na gente, pedras, né? E às vezes, e ele falando, e eu brinquei com ele, eu falei, olha, porque às vezes a vontade que a gente tem é quebrar as pedras, né? Em vez de, porque ele falava, ele falava muito sobre construir pontes. Ele diz assim, olha, algumas pedras as pessoas recolhem e constroem muros. Outras pessoas pegam as pedras e constroem pontes. Então, seja uma construtora de pontes, e não de muros. Ponte para ligar um ao outro. E aí eu brinquei com ele, eu falei, mas tem hora que a gente quer só quebrar a pedra. E aí ele disse assim, pois é, só que quando você quebra uma pedra, ela se torna várias. Então, o problema que era um se torna em muitos e vai se espalhar. Então, não queira ser um equipamento que quebra pedras, queira ser um cimento que une as pedras. Quando as pedras são unidas, e é igual você falou, elas ficam organizadas e você consegue transformá-las naquilo que você quer. Agora, se você deseja transformar num muro que embarreira os dois lados, é uma opção, é livre-arbítrio. Mas se você desejar fazer dessas pedras uma ponte para chegar cada vez mais longe, a que pese ser duro, porque você carregará cada uma dessas pedras. E algumas pedras que você carregará não pertencem a você, foram jogadas em você. Mas ainda assim, você fará um bom uso. E aquilo ficou. E aí eu olhei para cima, tinha uma pedra enorme na cachoeira. E estava fechando para chover, né? E eu falei, olha, mas se essa pedra cai, hein? Não a gente, que a gente estava longe, mas a pedra em si cair. E Daniel disse, pois é, mas se ela cair, dentro dessa cachoeira, as pessoas terão um novo apoio quando forem nadar. Ela vai cair lá dentro, bem grandona, e as pessoas que forem nadar na cachoeira vão ter onde se apoiar e onde pegar, porque ela vai ficar no fundo. Cada pedra tem uma serventia, nenhuma se desloca do lugar sem ter uma serventia. Então, aquela pedra que caiu da cachoeira vai servir para alguma coisa. E a pedra que você levou, às vezes até acertou sua testa, né? Que é verdade, às vezes as pessoas têm a mira muito boa e acertou você. Só que você tem duas opções: ou deixar se abater pela pedra atirada, ou pegar ela para transformá-lo em algo bom, em algo que pode ser utilizado não só por você, mas também pelos outros. Como é que a gente se torna alguém melhor se a gente não passa por processos? Tem uma frase que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Tem um sentido nisso, né? Se você não passa por processo, como você sabe da sua capacidade de se tornar melhor? A gente não consegue fugir às provas. Se você foge às provas, se você se enclausura, se você evita todas as provas, não tem como conquistar a evolução. Você apenas evitou aquilo que você precisava passar. Eu acho que esse ano, para todo mundo, foi o ano, Edu, de saber lidar com as provas. Eu entendi isso muito firmemente. Essa transição vem não para mudar o mundo, mas para mudar as pessoas, para dar uma acordada nas pessoas sobre amor ao próximo, né? Sobre como a gente pode se modificar. Essas guerras que estão em outros países começaram internamente dentro do ser humano. Essas guerras que hoje têm bombas e tiros começaram dentro de nós, na violência que nós plantamos. Uma palavrinha que a gente dá em casa, uma maldição que a gente joga, sabe, uma reclamação. Então, eu acho que esse ano veio para ensinar muito isso. E na construção do novo eu, a gente não pode esquecer os ensinamentos, as bênçãos que foram ensinamentos difíceis, mas foram ensinamentos. Existe um ditadozinho, né, popular que fala: o que não mata engorda, não tem esse? O que não mata engorda. Na verdade, o que ele quer dizer é que aquilo que a gente não se deixa abater nos transforma em alguém mais forte, num espírito mais forte. Não é forte de valentia, de violência, é forte de espírito. Em entender que não é o atleta, ele não faz a primeira nadada de 300 metros de uma vez, ele nada metro por metro. Seu ombro fica mais largo, seu peito fica mais largo, aparecem músculos e aí sim ele consegue andar. Então as provas vêm para nos tornar mais fortes. Jesus passou por várias provas, né? E, mas você está se comparando a Jesus? Claro que sim. Ele veio em formato humano.
Ele veio frágil como nós, né? Com a mortalidade, para nos mostrar que se ele conseguiu, nós também vamos conseguir. É isso mesmo, minha irmã. Novo eu, novas obras. Novas pedras, matéria-prima para a construção do novo eu, né? E pensando nisso, meus irmãos, agora a gente vai terminar essa nossa obra que a gente fez na folha, né? Então, se um dos lados você escreveu todas as pedras que te foram lançadas nesse 2024, do outro lado, você vai agora olhar para cada uma delas e você vai escrever o que você pretende construir a partir de cada uma dessas pedras em 2025. Qual é o fim útil que você pretende dar a cada pedra dessa que te foi lançada na sua obra, do teu eu novo? Então, ao longo dessa canção que a gente vai tocar, você terá essa missão. Só não esqueça, uma dica, de colocar a sua pedra angular. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, que hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, que hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa. E é isso, meus irmãos. Olhando para essa tua construção, né? Lembrando agora da pedra angular, lembra de somente em ti, somente em Cristo, construir, edificar a tua casa, a tua obra, né? Eu sei que nem sempre é fácil, né? Eu sei que algumas dessas pedras que chegaram neste ano foram pedras que literalmente nos esmagaram, né? Mas mesmo as pedras que nos esmagaram, elas não vão sair de cima de nós sozinhas. É preciso que haja um movimento. Ainda que por debaixo delas, a gente comece um movimento de lapidação. A gente pegue ali o nosso martelinho e faça um arranhão que seja. Mas faça. Comece. Crie forças. E a força para superar e continuar lapidando uma pedra que te esmague, ela vem através do exercício do amor, né? Então,
se nesse Natal seu coração está muito doloroso, se nesse final de ano a gente sabe, né, Mayra, que é uma época muito difícil para todo mundo que teve que se despedir de alguém provisoriamente, né, até um breve encontro. A gente sabe que é uma época de recordações difíceis, né? Então, respeite o seu momento, respeite essa tua construção, mas não deixe jamais de também trazer um novo significado, porque talvez a gente não possa contar com aquela pessoa na ceia, talvez ela não vai nos dar um abraço de feliz ano novo, que a gente vai sentir fisicamente, mas existem outras tantas formas de sentir, né, Mayra? Queria que você encerrasse, irmã, falando um pouquinho. Eu nunca esqueço que você contou isso no ano passado, né, quando a gente fez a nossa live de Natal. Você falou que os espíritos, muitos deles recebem autorização, né, para que na noite de Natal nos visitem, né? Então isso também é um consolo, é um alento, é um agrado e é uma forma da gente trazer um novo sentido a essa pedra, né, fazendo dela construção. Olha, Edu, no último Despertar, nós falamos sobre Natal. Ano passado, quando eu trouxe essa informação, algumas pessoas questionaram muito o fato de não estar escrito em nenhum lugar da bibliografia espírita, né? Uhum. Mas esse ano eu resolvi trazer sim a bibliografia espírita que existe sobre isso e resolvi também fazer um estudo sobre interpretação do Pentateuco, né, que é do Livro dos Espíritos. Então foi muito bom porque eu trouxe Violetas na Janela com a Patrícia falando como é o Natal espiritual no plano, né, no plano espiritual, a Patrícia dizendo como era o Natal nas colônias, que é a Patrícia é o espírito, né? Do livro Violetas nas Janelas. A Patrícia, inclusive, informando que algumas pessoas que não ganharam autorização para visitar assistiam as famílias por uma televisão durante o Natal. Até aqueles que não visitavam estavam assistindo os familiares naquela noite de Natal. Depois eu passei mostrando para as pessoas que quando Kardec pergunta aos espíritos sobre o Dia dos Mortos, ou seja, o Dia dos Finados, ele pergunta se os espíritos visitam os túmulos enquanto as famílias estão lá. E os espíritos superiores respondem que sim, porque eles são atraídos pelo pensamento e pela intenção que as pessoas elevam. Então você imagine, se os espíritos vão até aos cemitérios para ir em busca daqueles corações amigos que os clamam, que dirá no Natal, onde a terra está cheia de boa energia, uma energia de caridade, uma energia de amor, uma energia de comemoração do nascimento de Jesus. Sim, os espíritos ganham autorização para visitar os seus familiares. Mayra, qual é o horário? O horário também foi uma coisa que deu um certo bochicho, mas explico o porquê. Na minha vida inteira, e aí por experiência própria, existem poucas datas que eu fico sem ver muitos espíritos, que de repente eu fico ali com um ou outro ou o mentor. E aí isso é raro acontecer, geralmente tem muitos. E eu percebi desde pequena que no Natal é uma data em que eu vejo durante o dia 24 para o dia 25, de 10 horas do dia 24 a 1 hora da manhã do dia 25, eu não vejo a quantidade que deveria estar vendo. E isso me fez entender ao longo do caminho que esses espíritos visitam as famílias neste momento. Alguns que retornaram, eu ficava perguntando: você foi para onde? Esteve com quem? E aí eles diziam: fui passar a ceia com a minha mãe, fui passar a ceia com a minha família. Alguns voltam dizendo: olha, minha mãe não conseguiu fazer nada, ficou dentro do quarto triste, ou minha mãe tomou um remédio, ou meu pai não quis comemorar, ou meu pai bebeu demais. Outros voltam dizendo: Mayra, foi uma ceia linda, eu estive presente, fizeram uma oração para mim. Baseado nisso, eu disse para as pessoas que não se engane, os seus familiares estarão presentes junto com vocês. Se não em casa, pela televisão, as várias televisões que tem no plano espiritual. Então, por eles, faça o Natal deles felizes também. Acho que um desafio maior que eu lancei foi isso. Que tal fazer um Natal por eles? O Natal não é uma comemoração por você esse ano que perdeu alguém. É por ele.
Que tal colocar uma fotinha dele? Que tal fazer uma comidinha que ele gostasse? Que tal reunir amigos e família e dizer, olha, é um Natal dolorido, porque nós estamos sem você fisicamente, mas nós sabemos que você está aqui. Essa pequena arvorezinha de Natal, esse Papai Noel desse tamanho aqui, eu coloquei por você. Meu coração não queria comemorar, mas eu sei que você está aqui e eu vou fazer por você, pelos nossos entes amados. Vamos nos esforçar para entender que para eles também é difícil. A saudade machuca nos dois planos. Para eles também é o primeiro Natal, ou é um Natal sem vocês fisicamente. Vamos tornar isso bom para eles também. E veja que coisa maravilhosa. Você terá a visita do seu ente querido, sem precisar de médio te dizer, sem precisar adivinhar se ele está lá. Ele estará lá ou estará te vendo. Faça por eles. O Natal tem um grande significado. Não é só os presentes, o materialismo, não. O Natal significa uma grande oportunidade divina. Eu sempre digo aqui para os espíritos que vêm aqui em casa que eu falo assim: o dia de Natal é o que eu mais gosto, Eduardo, do ano inteiro. Do ano inteiro. Minha casa, ó, dá para ver o presépio ali, tá vendo? Embaixo tem Natal. Eu tenho Natal em todos os lugares da casa. Porque o Natal, para mim, é uma psicografia presente em todas as casas. É o dia em que ninguém precisa de médium. Certeza que eles estão lá com vocês, estão vendo. Converse. Olha, meu filho, eu fiz aquilo. Se você não consegue uma ceia, eu faço um arroz com ovo, não importa. Mas eu fiz para partilhar esse Natal com você. Eu quero fazer uma oração por você. Eu sei que você está aqui. Eu vou ficar aqui com você. Coloque música, música que eles gostavam. Eles estarão com vocês. Faça o Natal dos nossos entes desencarnados felizes. Vocês o amam, os amam. Faça o Natal junto com eles. Vocês não precisam passar um Natal sem eles. Vocês só precisam aprender que eles estarão em espírito. Natal é um presente divino, uma data divinal. E não é porque o nascimento de Jesus foi dia 25, enfim, nada disso. É porque é o nascimento da esperança. Então, seu ente estará com você. Coloque uma arvorezinha, qualquer coisinha, só para mostrar para ele que você está tentando. É isso, minha irmã. Que legal saber disso, né? Ter essa certeza, né? Então agora, meus irmãos, vou pedir só para que vocês olhem para essa folha que vocês escreveram, né? As pedras que te aconteceram em 2024. Olha primeiro o título que eu pedi para vocês escreverem. Como chama essa folha? Como chama, Mayra? Primeiro, o título das pedras. Meu projeto? Meu projeto é. A Meu minha. projeto. Eu estava olhando aqui para mim. É engraçado como coisas marcam, né? Eu botei Desencarne da minha avó. Foi a primeira pedra desse ano. E a gente pensando no projeto, o que é o projeto? O projeto a gente tem de um lado a matéria-prima e do outro lado a gente tem o que vai ser feito a partir da matéria-prima, né? Então, meus irmãos, pense com muito carinho nesse teu projeto de 2025, né? A gente sabe que nem todas as matérias-primas, num primeiro momento, a gente sabe o que fazer com elas, né? Mas quando essa dúvida vier e quando essa dor vier, essa vontade de jogar essa pedra fora, consulte Jesus, né? Mayra, obrigado, minha irmã, mais uma vez, pela nossa comunhão, pela nossa construção conjunta ao longo deste ano, né? Que Deus possa abençoar, iluminar muito, proteger sua caminhada, irmã, sempre, sempre, sempre. E que a gente possa perseverar juntos, né? Eu gostaria de encerrar a nossa live de hoje com uma prece singela, né? Mas pedindo a cada um de vocês que nesse instante a gente possa fechar os nossos olhos, que a gente possa colocar a mão sobre o nosso coração, meus irmãos. Porque é nele que está o projeto da nossa vida. Independente da forma como esteja hoje batendo seu coração. Se é um coração que bate com saudade, se é um coração que bate com angústia, com medo, se é um coração que bate feliz por ter conseguido dar os primeiros passos depois de uma despedida, se é um coração que bate feliz porque agora você ajuda outras pessoas que passam por isso. Cada coração atravessa um momento.
Mas eu peço nesse instante, Mãe Maria Santíssima, visita o lar de cada um desses irmãos que aqui está presente. Mãe Maria, identifica a necessidade de cada coração e com o cuidado e amor que só mamãe tem, abraça e envolve. Deposita, Mãe Maria Santíssima, um beijo de mãe, dissipando desse coração todo o medo de seguir em frente, toda a angústia. Mestre Jesus, fortalece o ombro, afia a nossa enxada, para que a gente possa voltar a edificar. Mestre Jesus, esteja conosco inspirando a obra. O mais difícil esteja construí-la. Segura a nossa mão, esteja conosco, nos inspirando a colocar cada pedra no seu devido lugar, a fim de que quando chegar a nossa hora de partir, no momento certo, nossa obra tenha sido feita em nós, em nosso espírito, de forma que a gente entenda, ao olhar para o projeto, que fizemos valer a pena cada etapa dessa construção. Obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Irmã, beijo na sua alma. Obrigado por tudo. Depois você me passa mais detalhes da live, tá bom? Irmãos, Beijo, Gui. um beijo para todos. Obrigado pela companhia e um feliz 2025, cheio de boas obras. Tchau, tchau.